Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com as nossas aulas de processo do trabalho. Hoje vamos entrar propriamente na questão dos recursos. Vamos começar então com os embargos de declaração, nossa 18ª aula. O que seriam os embargos de declaração? Qual a função precípua dos embargos? Então seria suprir omissão, contradição e obscuridade, complementando e aperfeiçoando a prestação jurisdicional. Ou seja, eu tenho uma sentença, eu tenho uma determinação judicial que, a despeito de ter ali decidido sobre várias questões do processo, ela omitiu-se ou então ela apontou contrariedade ou obscuridade, que me fazem então ter o direito de acessar os embargos de declaração como aí um elemento, né, como um mecanismo, uma ferramenta para suprir aí essas situações que estão constando na sentença, a fim de que eu possa então obter a prestação jurisdicional de forma adequada, ok? Então, esta seria aí a função dos embargos de declaração. Qual seria a natureza jurídica dos embargos de declaração? Atualmente, no nosso ordenamento jurídico, nós contamos aí com duas vertentes, tá? Que falam em sentidos opostos. A primeira delas aponta que os embargos de declaração não possuem natureza de recurso, pois, segundo afirma então essa vertente, eles são julgados pelo órgão prolator da decisão. Então, como ele é julgado pelo próprio órgão, não teria natureza recursal. Além disso, ele fala que a sua finalidade consiste na complementação da prestação jurisdicional que foi ausente, ou que restou ausente naquele caso, tá? Não se destinando propriamente à reforma da decisão. De fato, isso a gente tem que até concordar, não se presta, não tem esta finalidade, tá? Mas a gente tem que, vai depois até, posteriormente, vamos tratar dessa questão, tá? Porque até que eu discordo disso, mas enfim, eu tenho que trazer para vocês que existe essa vertente que aponta justamente aí que ele não se destina à reforma, mas ele pode sim ter esse caráter, tá? Mas nesse caso aqui, essa vertente aponta então que, por entender que então não teria aí a natureza recursal, justamente porque não se destina à reforma da decisão, tá? Que não há formalidades para interposição ou oposição, tá? Aí também cabe explicar que alguns até falam em interposição, outros oposição, justamente por conta também dessa situação dúbia aí, de não saber se realmente tem natureza recursal ou não tem, tá? Então, qualquer termo tá correto, tá? Ou oposição ou interposição. Na verdade, isso é um preciosismo aí jurídico, né? Que aí a depender, a gente pode utilizar, dependendo do ponto de vista que nós vamos adotar em relação aí aos embargos de declaração, tá? Então, que ele não teria aí custas ou depósito recursal também. Então, por conta dessas situações, essa vertente entende que ele não teria natureza recursal. Já a segunda vertente aponta justamente o contrário, né? Ela entende que sim, porque os embargos de declaração, eles constam no capítulo dos recursos, tá? Tanto no Código de Processo Civil quanto na CLT. Então, não haveria que se falar nessa situação de não ter caráter ou natureza recursal. Mesmo porque, isso que eu até havia adiantado um pouquinho agora há pouco, eles possuem caráter infringente. Ainda que a primeira vertente diga que os embargos de declaração não se prestam ou não teriam aí o seu caráter princípio voltado para a alteração do julgado, tem-se que ele possui o caráter infringente que está pautado nesta situação de mudar, de alterar, porque via de regra, claro, ainda que se busque suprir omissões, contradições, obscuridades, via de regra, esse julgado, ele vai ser alterado. Então, como ele vai ser alterado com essa supressão dessas situações aí, nesses vícios que nós vamos apontar no nosso processo, ele vai possuir, então, o caráter infringente. Por isso que essa segunda vertente aqui, ela acredita que realmente os embargos têm caráter, têm natureza jurídica de recurso, tá? Então, o que tem hoje? Qual é o entendimento que prevalece no nosso ordenamento jurídico? O entendimento é que ele tem sim natureza recursal, pois a própria lei os incluiu no rol dos recursos. Além do mais, eles possuem o caráter de complementação da prestação jurisdicional e até mesmo
da modificação do julgado, conforme vos falei anteriormente, né? Ainda que sejam vícios, esses vícios sendo superados, sendo complementados pela nova decisão, eles vão ter sim o condão de reformar aquilo que foi preferido anteriormente. Então, se ele tem o condão, né, se ele tem então o escopo de trazer essa reforma para o julgado, há que se entender que sim, ele tem essa natureza de modificação. Tá? Então, por isso, ele tem sim o caráter e a natureza jurídica de recurso, ok? Quais seriam os dispositivos legais, então, que versam sobre os embargos de declaração? Primeiramente, eu acho que é importante salientar para vocês que nós temos ali o artigo 9º da Instrução Normativa 39/2016, que dispõe sobre o cabimento para impugnar qualquer decisão judicial, regendo-se pelo artigo 897-A da CLT, e de forma supletiva pelo CPC, artigos 1022 a 1025, parágrafo 2º, 3º e 4º do artigo 1026, tá? A única situação que vocês têm que tomar cuidado é que, neste caso, no nosso processo do trabalho, nós não vamos poder nos valer aqui do prazo em dobro, tá? Então, próprio aqui, artigo aqui fala, excetuada a garantia de prazo em dobro para litisconsortes. Então, independentemente dessa disposição constar no CPC, nisso nós não vamos poder, na verdade, nós não vamos poder aplicar no nosso processo do trabalho. Então, a gente não tem como apontar que essa situação vai ocorrer. Então, essa exceção que nós temos nesse caso, então tomem muito cuidado. Nós podemos sim, então, nos utilizar desta ferramenta, desse mecanismo no processo de trabalho, que são os embargos de declaração, de acordo aí com o que dispõe a instrução normativa, a própria 897-A da CLT. No entanto, nós não podemos entender que existem prazo ou que existirá prazo em dobro no caso de existência de litisconsortes. Certo, pessoal? Então, tomem bastante cuidado com isso. Esse é um detalhe bastante importante, que pode fazer toda a diferença para vocês lá na frente, tá? Então, só esse cuidado mesmo que se deve ter, tá? Na 897-A, mais precisamente, então, adentrando aí a nossa CLT, né? A gente vai poder, então, fazer uma leitura aí, marquem na CLT de vocês, para fazer uma leitura bem pormenorizada desses detalhes, para ver realmente como cabem, como que se dá, né? Mas nesse caso, então, caberão embargos de declaração da sentença ou acordo no prazo de 5 dias, né? Os prazos, especialmente aqui, são muito importantes, sempre, né? 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente e a sua apresentação registrado na certidão, admitido efeito modificativo da decisão, ó, lembra do efeito modificativo ali da decisão, nos casos de omissão, contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Aqui, pessoal, eu tenho que adverti-los do seguinte. Lembra que eu falei no início que os embargos de declaração cabiam no caso de omissão, contradição e obscuridade, né? Conforme nosso entendimento, inclusive, do CPC, trazido aqui, né, para o nosso processo do trabalho. Nesse caso, vocês perceberam que aqui não consta obscuridade, né? Então, a gente já vai tratar disso mais para frente, mas só dando adiantando um pouquinho para vocês, sempre que houver obscuridade na nossa sentença, na nossa decisão no processo de trabalho, nós podemos também nos utilizar dos embargos de declaração, tá? A gente aplica ali justamente pela omissão que existe na letra da lei, no 897, tá? Então, nós podemos aplicar também, porque o 769 da CLT nos diz que, no caso de omissão, nós podemos nos servir ali da norma supletiva, que seria o nosso CPC, ok? Então, aí que pese que a gente não ter, né, nada dizendo que, no caso de obscuridade, a gente pode utilizar os embargos de declaração, nós poderemos sim, porque existe uma omissão, e no caso de omissão, nós nos valemos ali do artigo 769 da CLT, que nos permite utilizar aí o diploma legal, que é o CPC, ok? Então, só mesmo aqui para fazer constar já para vocês essa situação. Além do mais, os embargos também cabem, então, quando existirem erros materiais, que também, então, poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Então, o erro material também autoriza a oposição ou interposição dos embargos de declaração, tá? Aqui, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada, e desde que ouvida a parte contrária no prazo de 5 dias. Então, se eu
juiz, realmente recebo ali os embargos, vou apreciar, entendo que pode haver sim alguma alteração naquele julgado, eu vou necessariamente ter que intimar a parte contrária para que ela possa então tomar conhecimento daqueles embargos e também contrarrazoá-los no prazo legal, a fim de que haja então aí o respeito amplo à defesa e o contraditório, tá, pessoal? Até porque se eu tenho um efeito modificativo que pode ocorrer nessa decisão, então eu tenho que possibilitar a parte contrária que ela tome ciência disso e possa impugnar essas razões da forma mais adequada possível, tá? Então, da mesma forma que me cabe o direito de embargar declaração, a parte contrária, então, diante de uma possibilidade de alteração daquele julgado, que ela já tinha ciência anteriormente, ela também vai poder, então, fazer as suas contrarrazões a esses embargos de declaração nesse prazo legal, ok? Então, fica aí a dica para vocês anotarem aí nos códigos de vocês, para a gente não errar na hora da nossa prova, tá? Além do mais, a gente já tratou desse assunto aqui, mas sempre é bom lembrar, né, que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Eu lembro aqui que nós tratamos da suspensão e da interrupção de prazos, né? Nesse caso aqui, a interrupção, todos vocês sabem exatamente como se dá. O prazo vai voltar a ser computado desde o seu início, ou seja, eu vou opor meus embargos de declaração no meu 5º dia. Assim que essa decisão for proferida novamente sobre os meus embargos, eu vou ter novamente o meu prazo para o recurso, por exemplo, o recurso ordinário, né, novamente contando de 8 dias, né, que é o prazo dele, tá? Então não há que se falar em uma suspensão do prazo que conta a partir do momento que parou, mas sim de um recomeço de contagem de prazo, tá? Então, fiquem atentos aí a essas palavrinhas, né, que sempre são aí as palavrinhas chaves nas nossas provas, os exames de ordem, né, essas provas novas aí que os senhores virão certamente a fazer dos concursos públicos. Então, bastante cuidado aí com esse tipo de questão que pode realmente levá-los a, se estiverem aí não tão preparados, a perderem uma questão que a gente não pode deixar acontecer, né, pessoal? A gente está estudando justamente para gabaritar e levar para frente essa aprovação. Tá bom? Então, bastante atenção nisso aí. Quais seriam as hipóteses, então, de cabimento no processo do trabalho, mais especificamente? A lei já falou pra gente, né? Como que cabe, quais são as formas, né, da sua interposição ou oposição. Mas aqui a gente trata mais especificamente de cada caso para a gente poder fixar mesmo, né? Que é o que a gente precisa aí. Então, a omissão, né? Omissão da sentença. Se ela for citra petita, que não aprecia um ou mais pedidos no caso, né? Então, se existe uma omissão nessa sentença é citra petita, ela não aprecia um ou mais pedidos, tá? Então, eu posso aí opor os meus embargos de declaração tranquilamente. Só que eu não posso achar que o fato do juiz eventualmente ter deixado de ter, ou seja, ou melhor falando até para vocês entenderem melhor, o fato do juiz não ter se manifestado expressamente sobre todos os pontos constantes na inicial ou na defesa, não acarreta o vício da omissão. Ele não tem que necessariamente apreciar tudo, né, e falar sobre tudo, tá? Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado aqui, tá? Então, ó, tanto que aqui, não é omissa a sentença que não aprecia todos os pontos da inicial e da defesa, tá? Então, a sentença, ela pode ser omissa quando ela não aprecia um ou mais pedidos, tá? Então, se eu tô pedindo hora extra e na sentença não consta esse pedido, o porquê dele ser deferido ou indeferido, aí sim existe uma omissão. Né? Aí sim eu estou tratando uma omissão. Agora, não é porque de repente, mas o Joãozinho entrou com ação e daí lá tinha um rio que passava embaixo que de repente trazia uma certa, não sei, alguma situação que trouxesse um desconforto por causa do barulho, enfim, o juiz não entrou nesse mérito. Isso não importa para o nosso processo. Eu não preciso que o juiz se manifeste acerca de tudo que foi tratado, de detalhes do processo, por exemplo. Tá? Eu preciso que ele aprecie os pedidos e me diga expressamente sobre os pedidos, tá? Então é isso que a gente vai ter que entender aqui. Outro caso aí de oposição, a contradição do julgado que nós falamos anteriormente.
contradição que seria o conflito entre duas preposições, né? Por exemplo, ali na fundamentação do julgado, o juiz se convence de que havia insalubridade, né? Que então deve se condenar aí a esse pedido. No entanto, lá na decisão, o juiz, infelizmente, por uma razão ou outra, não se pronunciou acerca disso no dispositivo. Então, ali existiu uma contradição, né? Porque ele disse, ou melhor dizendo até, ele se manifestou dizendo que não cabia, né? Que até acho que o melhor exemplo para vocês fixarem aí. Ele lá na fundamentação disse, não, realmente cabe ali, por isso, por aquilo, realmente fez, a testemunha tal disse que via lá o Joãozinho fazendo horas extras 2, 3 ou 4 dias por semana, e lá no dispositivo ele simplesmente diz, não tem direito porque a testemunha falou que não tinha, que não ouvia trabalhar. Então, nesse sentido, há uma contradição, há um conflito entre duas preposições. Nesse caso, a gente também pode se servir aí desse instrumento para tentar, então, fazer valer esse direito aí de correção do vício que está apontado aí, tá? E a obscuridade, por sua vez, é uma falta de clareza, difícil compreensão. Nesse caso que eu já havia adiantado para vocês, aí não consta necessariamente aí da CLT, o artigo 897 não fala da obscuridade. Então, como ele não fala, a gente aplica, então, retomando aqui o 769, que por omissão e compatibilidade com o processo do trabalho. Então, a gente pode usar ele, né, aplicando aí o CPC, né, que fala da obscuridade, ok? Então, sempre que houver essa falta de clareza ou difícil compreensão, nos servimos aí apontando a obscuridade naquela decisão judicial. Ainda, quando ocorrer o manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso, né? Então, se houve um equívoco no exame dos pressupostos, o juiz também vai ter que se ater a esse fato, né? A parte podendo, então, servir dos embargos para apontar a existência desse equívoco, ok? Ainda, também, quando houver erro material, né? O erro material, ele é aquele erro de cálculo, normalmente, numérico. Então, esse é até muito mais simples de se conseguir uma reforma, porque ele realmente passou batido ali, de repente, quando foi proferir a decisão, talvez é um erro de digitação, alguma coisa assim, ou até de nomes, enfim. Essas questões são muito mais simples, né, de se verificar e de resolver até por meio de desembargos de declaração, tá? E também quando, daí no caso aqui a gente já falou, mas eu vou pincelar aqui para não haver dúvida, tá? No caso de decisões extra, ultra e citra petita, a gente já comentou que o entendimento firmado é que cabe apenas nos casos de decisões citra petita, que é aquém do pedido. No caso de extra, ultra petita não cabe, tá? Então, só se houver realmente omissão, porque daí a gente entra no caso citra, é justamente a omissão, né? O juiz não se pronunciou sobre um ponto que deveria se pronunciar. Aí, com certeza, a gente consegue. Então, marquem também que, nesse caso, a jurisprudência já está sedimentada nesse sentido de que, se for situações ultra e extra, não vale, ou seja, não cabem embargos de declaração. Agora, se for realmente uma situação citra petita, que culmina com a omissão no julgado, aí eu posso, então, me servir dos embargos de declaração para tentar, então, a reforma, ou seja, a alteração, melhor dizendo, até desse julgado, ok? Vamos falar um pouco, então, agora do caráter infringente dos embargos de declaração. Aí a gente retoma o que aquela segunda corrente fala acerca do caráter recursal dos embargos de declaração, justamente pelo seu caráter infringente, né? Lembram até que a primeira vertente falava que não é o escopo dos embargos de declaração alterar o julgado. Mas meu posicionamento e também dos doutrinadores é nesse sentido de que realmente os embargos se prestam sim a ter esse caráter infringente, porque quando se busca suprir ou superar um vício existente naquela decisão, se busca justamente uma alteração daquela decisão. E a superação desse vício vai culminar necessariamente com a alteração do julgado. E por isso, então, a gente fala do caráter infringente desse embargo de declaração, tá? Então, uma vez que eu tenha, né, esse mecanismo à minha disposição, certamente, então, eu vou obter uma resposta judiciária que vai ou não acolher, né, e acolhendo, uma vez acolhido, ele vai me dar a possibilidade de reforma, tá? Então, daí seria isso.
E é isso que eu queria tratar com vocês aqui, porque tem o dispositivo, que no caso é a súmula 278 do TST, que trata expressamente aí da possibilidade de atribuir o efeito modificativo aos embargos de declaração. Então, como a gente trata muito de letra de lei e súmula, porque para nós é muito importante, para o nosso estudo, para as nossas provas e concursos, então também procurem dar uma olhadinha nessa súmula, que ela especifica mesmo, né, de forma bem aberta a questão mesmo da atribuição do efeito modificativo aí desse julgado, a partir da oposição dos embargos de declaração, ok? Então, deem uma olhadinha na súmula, tá? Além do mais, quando se fala em efeito modificativo ou aí quando a gente fala no caráter infringente dos embargos de declaração, a gente está necessariamente falando da modificação do julgado. Como também vos falei anteriormente, quando implica qualquer alteração do julgado, implica necessariamente na possibilidade de que eu franqueie a parte contrária o acesso a esse recurso para que ela possa dizer sobre ele, para que ela possa se manifestar sobre aquela situação. Então, neste caso especificamente, eu tenho que respeitar o contraditório, porque eu tenho que fazer com que essa parte, acessando então esse recurso, possa dizer, pelo menos se defender, apresentar suas razões, ter a liberdade então de assim proceder, tá? Então, por isso que eu tenho que respeitar ali, de acordo com o artigo 897A da CLT, parágrafo 2º do artigo 1023 do CPC, tá? Então, a gente dá uma observada nisso também, que é bem importante, né? Sempre que houver caráter infringente, então, o dever de respeito ao contraditório, tá? A gente, com certeza, todos nós, ou já nos deparamos, ou pelo menos já ouvimos falar aí de embargos manifestamente protelatórios, né, pessoal? Na nossa prática forense isso é muito comum, né? A gente vê com bastante frequência, né? Às vezes, por exemplo, a reclamada, ela está com dificuldade financeira, por exemplo, ela busca uma forma de tentar fazer caixa para pagar uma decisão. Então, ela se serve aí do expediente, dos embargos de declaração, para tentar, então, ganhar um tempo para isso. O que seria, então, qual seria a forma, né, de atuar? Ele simplesmente tenta achar ali uma brechinha, que não é nenhuma daquelas lá que nós colocamos anteriormente, e embarga de declaração aquela decisão judicial, tá? Então, neste caso, se houver esse reconhecimento, né, de que realmente os embargos foram protelatórios, foram para ganhar tempo, foram para tentar realmente levar o processo para frente e, de certa forma, prejudicar a parte contrária, o juiz ele condenará ao pagamento de multa, desde que não exceda 2% sobre o valor atualizado da causa. Então, isso consta aí no artigo 1026, parágrafo 2º do CPC. Então, mas aí tem que realmente estar escancarado que esses embargos de declaração foram manifestamente protelatórios. Tiveram realmente aí a intenção de protelar, de levar o processo para frente. Tá claro, né, gente? Eu sempre falo aqui por várias perspectivas, porque é isso que a gente tem que trabalhar aqui, né? Tanto o reclamante quanto o reclamado, justiça para todos. Então, eu falo ali da questão, muitas vezes até, de regra, o reclamado está realmente buscando recurso, mas nem sempre isso acontece. Acontece também em casos que há realmente aí a intenção de protelar, ganhar tempo, cada vez mais tempo, e vai em embargos atrás do outro. Então, nesse caso, é muito mais comum de realmente configurar aí esse caráter manifestamente protelatório, tá? Então, nem sempre a questão também está versada na má-fé, né? Às vezes acontece realmente de tentar ganhar um tempo por conta dessa ausência de recurso momentânea da empresa, né? Às vezes realmente existe um caráter de má-fé, então isso que o juiz da causa vai tentar entender e vai ter que depreender ali daquele recurso, né, do que constou naquela peça processual, até para poder aplicar a multa, né? Então ele vai ter que se servir ali do seu livre convencimento para poder então aplicar o dispositivo legal conforme ele preconiza, né? Que se houver realmente, se for manifestamente protelatório, ele deverá então condenar a parte ao pagamento ali dessa multa, ok? A gente tem também essa modalidade de pré-questionamento, né, os embargos de declaração, ou seja, além de todas aquelas questões que a gente já elencou anteriormente, né, de se prestar aí a suprir esses vícios, contradição, omissão, obscuridade, erro material, né, nós temos também aqui
os embargos que têm esse caráter de pré-questionar a matéria, né? Nesse caso aqui ele está simulado na súmula 297 do TST, tá? E é uma possibilidade que cabe apenas no segundo grau de jurisdição. Aí ele vai justamente, não tem como interpor no primeiro grau, porque ele só serve para pré-questionar matéria. Então, nesse caso, né, a gente vai poder contar com esse elemento, né? Então, aqui a possibilidade é apenas o segundo grau de jurisdição para fins de interposição de recurso de revista, uma vez que em primeiro grau o efeito devolutivo do recurso transfere para o tribunal toda a matéria impugnada. Então, neste caso, eu preciso embargar de declaração, porque eu não tenho como transferir mais, através do efeito devolutivo, toda a matéria para o tribunal. Né? Eu agora, daqui para frente, eu tenho que embargar para que lá o TST possa conhecer essas razões, ok? Então, por isso que eu vou precisar fazer os embargos de declaração para pré-questionar algumas situações ali que talvez não foram invocadas aqui na decisão anterior, né, no tribunal ACO, e vou precisar trazer isso, revolver essas situações, para que eu consiga, então, ter a admissão do meu recurso no TST. Tá? Então, por isso que eu vou precisar discutir isso através dos embargos de declaração, que são, então, um mecanismo adequado para a gente conseguir fazer o recurso aí também ser admitido lá no Tribunal Superior do Trabalho, ok? Então, era isso, pessoal, que eu tinha para tratar com vocês hoje sobre embargos de declaração. Espero que vocês tenham conseguido aprender a matéria. Qualquer dúvida, como sabem, tem os meus contatos, respondo sempre que possível, tá? E a gente vai conversando, desejo a vocês bons estudos e se preparem bastante porque as provas estão vindo aí, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!